Oi pessoal, tudo bem? Jackson falando aqui. Vou fazer um vídeo rapidinho aqui falando sobre Data Table e como eu tenho usado. Porque um dia desses, alguns dias atrás, alguém me mandou uma mensagem perguntando como fazer usar o Data Table no intraweb, e essa pesquisa que o Data Table tem, que ela faz sempre só por um campo, né? Como que eu faria para estender isso para mais de um campo? Ele quer fazer uma pesquisa, por exemplo, por nome e posição, né? Mas ele quer fazer isso do lado do servidor. Eu dei uma olhada no Data Table, algumas opções que existem. Existe uma opção que você faz a pesquisa no browser, né? Os dados que estão no browser, ele adiciona alguns checkbox, alguns combo box aqui embaixo, mas não é o caso que a gente quer fazer. E eu tenho usado o Data Table com pesquisa múltipla e filtrando esses dados no lado do servidor. Eu vou mostrar o que eu fiz até agora, tá? Bom, eu tenho essa aplicação que eu estou construindo, e aqui, meu Data Table, vocês podem ver que aqui em cima eu tenho um painel customizado que é diferente do painel padrão do Data Table. Aqui eu tenho alguns filtros, uma pesquisa que é minha também, não é do Data Table. Tenho desculpa. Tenho limite de linhas, né? E tem outros botões aqui que fazem outros filtros e outras coisas também, né? Por exemplo, eu tenho aqui esse checkbox. Quando eu clico no primeiro checkbox e clico aqui no meu botão de refresh, ele vai mostrar as linhas que tem uma palavra só aqui dentro desse campo gram. Se eu uso dou refresh, ele mostra duas palavras, né? Tá vendo aqui sendo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E quando eu venho 3, ele mostra para mim 3. 1, 2, 3 palavras aqui. 1, 2, 3. Ok. Quando eu não quero nenhum filtro, eu deixo tudo ali desmarcado, ele mostra todas as opções que eu tenho. Eu também tenho aqui uma pesquisa que é mais customizada, né? Que termina com pesquisa livre e pesquisa exata. Por exemplo, aqui, se eu faço a pesquisa exata para a palavra que está ali, bedroom, e clico em refresh, ele mostra para mim bedroom. Se eu quiser que comece com bedroom, ele vai lá e faz a pesquisa para mim. Isso o Data Table eu acredito que não faça, né? Então eu tive que fazer isso na mão. Tem outros filtros aqui que eu coloco. Então, por exemplo, eu tenho as minhas colunas aqui, phrase count, click, blá blá blá. Outros campos aqui, né? Então, por exemplo, se eu quero esse campo AVG Position maior que 5, salvo o meu filtro e aplico. Então ele vai lá, tudo que é maior que 5, e no caso aqui ele está aplicando o filtro do bedroom também, ó. Então é o filtro todo composto, tá? Então vou mostrar para vocês como é que eu fiz, né? Bom, a primeira coisa que no meu Data Table, aqui no meu script, né, no meu template, eu estou usando aqui a tag Ajax. Eu uso o getGram, que é o método que eu desenvolvi lá na aplicação intraweb, ok? Ele é feito usando, como é que chama aquele negócio aqui? Sempre esqueço o nome disso. Content Base, tá? Então, meu Content Base está aqui, e ele é registrado aqui no Server Controller, aqui na inicialização, né? Adiciona o Content Handler, que é o getGram, e ele vai, toda vez que a minha tabela, ou que o meu Data Table for atualizado, ele vai executar esse método aqui para mim na minha aplicação. Agora vamos ver lá no meu getGram, né, o que eu fiz lá. Então no getGram, eu tenho acesso à minha tabela através desse aqui, que a minha tabela está dentro de um data model, que está dentro do user session. Eu acesso a tabela aqui e vou trabalhando com os filtros que eu tenho, tá? Que o usuário escolheu
nessa tela aqui, ó. Então aqui, então aqui tá o meu region, tá? Esse aqui é um region. Vocês podem ver aqui o WRegion, que ele tá lá no meu template também. Então eu coloco os meus campos que eu quero e capturo esses dados e uso esses dados que é de filtro no meu content request, ok? Por exemplo aqui, ó, a primeira coisa que eu faço é na coluna. Se eu vejo a coluna aqui eu pego a coluna. Esse get sorting column é um método meu, tá? Só por causa de ordenação, porque as minhas colunas não têm os mesmos índices. Então eu pego a coluna, se a coluna de acordo com a coluna, eu vou criar um índice para ela, se ela não tem esse índice, e aí que vai ficar mais rápido para ordenar, né? Claro. E aos pouquinhos eu vou montando o meu filtro aqui, ó. Por exemplo, Numeric Filter, que é esse cara aqui, ó. Volta de novo aqui, ó. Esse Numeric Filter é um filtro que eu vou montando aqui, tá? Então, toda vez que eu monto esse filtro, vou tirar isso aqui porque senão não vai dar, mostrar nada. Eita. O filtro deve estar... Vamos apagar esse filtro aqui. Mostrar dados. Mas o filtro aqui, eu vou montando o filtro e vou pegando esse valor desses filtros montados e vou jogando aqui, ó. Tá, essa classe minha monta aqueles filtros lá. Não interessa como está fazendo agora, porque não é o caso aqui. E eu vou montando o filtro, tá vendo? Estou usando através da propriedade filter do dataset. Então, por exemplo, outra coisa que eu faço aqui, esse checkbox, eu venho através dessa minha classe, que eu tenho aqui uma classe de pesquisa também, que guarda os dados da pesquisa. Isso aqui, na verdade, não é uma classe, isso aqui é um record. Tá vendo aqui, ó? Esse record está aqui, e ele é alimentado aqui no meu refresh view. Se eu for aqui no meu evento, no meu refresh view, eu coleto os dados que estão marcados na tela, jogo para minha variável e lá no meu execute, né, do Gram, que eu quero no meu content base, eu vou pegando esses dados e vou compondo o meu filtro aqui. Compondo o filtro, blá blá blá. E aí quando eu chego no final, eu filtro o dataset. Se o filtro for vazio, se o filtro for diferente de vazio, eu ligo o meu filtro, né? E a partir daí eu vou montar o meu JSON para mandar de volta para o meu data table. Ok? Isso aqui são coisas da minha aplicação, não interessa nesse momento. Aqui dão a reply white string, que é o meu JSON. Faço um log aqui se eu tiver em modo debug. E aí, quando os dados são filtrados, né, filtrados antes desse for aqui, quando eu chego nesse for, os meus dados já são filtrados e vou adicionando no meu resultado que eu quero mostrar lá. Ok? Eu acho que, se não ficou muito claro como que a gente faz isso aí, coloca uma pergunta lá no grupo do Facebook, tá? No Intraweb BR lá do Facebook. Ok, pessoal? Obrigado aí e bom trabalho para vocês.